Hoje a gente vai falar sobre aborto, especialmente o aborto em caso de estupro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e este é o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre aborto, mas antes de mais nada, você já deu like? Curta o vídeo e se você gostar, compartilha. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha para me dizer, coloca nos comentários, porque eu sempre dou uma lidinha e até respondo. E é bom sempre ouvir a opinião de vocês, porque ajuda eu entender se o conteúdo tá bacana, se tá faltando, se tá precisando de mais alguma coisa, tá ok? Então bora lá! Hoje eu vou falar sobre o aborto, né? Depois que eu recebi uma pergunta lá na minha página do Facebook, né? Uma menina me perguntou o que eu acho do aborto em caso de estupro. Obviamente, como uma boa cristã estudiosa da palavra de Deus, eu sou contra o aborto. E antes de falar sobre o aborto em casos de estupro, eu preciso explicar 3 pontos que eu acho importantes ressaltar sobre o assunto. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre ponho tudo em pontos, em tópicos, enfim, eu acho que fica muito mais fácil de entender. Então, bora lá. O primeiro ponto, porque eu sou contra o aborto, é que ali já existe vida, né? Muita gente diz que não há vida, que ali só é um feto, mas não, eu não concordo com isso. Existem muitos estudos que confirmam que ali já existe a vida, porque não tem como o ser humano vir à vida se antes ele não for um feto. Então ali já tem uma alma, já tem um espírito, já tem um corpo vivo e é um corpo inocente, é um ser humano inocente. O útero, ele é o único portal divino, é a única porta que existe para a vida. Então o útero é um portal divino para que o ser humano venha viver. Então ali existe vida. E assassinar um bebê vivo, que é o caso de um aborto, é algo grave, porque ali tem uma vida, então você vai estar cometendo assassinato? Para mim, sim, eu acredito, estudo e conheço perfeitamente. Minha conclusão é única: aborto é assassinato. O segundo ponto a entender é que quando a mulher aborta, ela é extremamente prejudicada. O aborto ele causa muito, mas muito mal à mulher, tanto mentalmente, psicologicamente, como fisicamente. O aborto causa danos às vezes irreparáveis. Então, mesmo ele sendo ilegal ou legal, o aborto é extremamente prejudicial à mulher como ser humano. Então, tipo assim, a mulher que aborta, ela tem problemas, ela acaba tendo problemas mentais no futuro, psicológico, às vezes ela não consegue gerar filhos novamente e ela sempre vai ter um peso dentro dela. Isso também tem estudos que comprovam. A propósito, né, já me pediram lá na minha página do Facebook para que eu coloque sempre estudos sobre o assunto. Então, se você ainda não me segue lá na página, segue lá, porque eu sempre vou estar colocando sobre esse tema, né? O que eu tô falando é baseado, tem fundamento, então eu vou colocar esses fundamentos lá na página, porque não tem como eu encher aqui a descrição de links para você ir pesquisar, enfim, porque basicamente eu tô explicando, né, basicamente o que eu acredito como conclusão de tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi no decorrer da minha vida, né, minha longa vida de 22 anos. Então, tudo que eu aprendi e entendi, eu estou passando para vocês. Mas se vocês quiserem chegar às suas próprias conclusões, então é importante vocês também estarem estudando. E tudo que eu estou falando aqui, eu sempre posto corriqueiramente lá na minha página. Então, se você não me segue, segue lá para você também acompanhar e entender o meu ponto de vista melhor. Bom, esse segundo ponto é importante ressaltar, porque muita gente que apoia o aborto fala que é pro bem da mulher, porque o aborto clandestino mata muitas vidas e tal. Mas qualquer aborto mata, o aborto é o assassinato tanto do bebê, quanto pode ocorrer o assassinato da própria mãe. Assassinato ou suicídio, enfim. Ela tá indo matar o próprio filho, então acaba que ela corre o risco de morrer se o aborto for clandestino, e até também se ele for legal, ele também pode ocorrer a morte da mãe. Mas fora isso, também tem os problemas que essa mãe vai ter pro resto da vida, né? O arrependimento, o remorso, enfim, N problemas psicológicos e físicos que podem ocorrer. O terceiro
ponto é que eu acho que é um que as pessoas nunca entendem, que é o que a mulher que está prestes a abortar, ela não precisa do aborto, ela precisa de ajuda. Enfatizo ajuda e enfatizo também o apoio. Essa mulher precisa de ajuda e de apoio. Graças a Deus, muitas igrejas elas ajudam e apoiam. Muitas pessoas também ajudam e apoiam. Porque a mulher ela não precisa do aborto, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa, muitas vezes essa mulher ela tá com medo de apanhar dos pais, porque às vezes ela é menor de idade, medo de N coisas que medo de não sustentar a criança, são fatores gigantescos. Às vezes ela não tem condições, às vezes ela enfim, e ela não precisa de um aborto que vai prejudicar o corpo, a mente dela, ela precisa de ajuda. Por quê? Pra criar a criança, pra superar aquele momento, porque é um momento muito, tipo, enigmático, né? Pá, ela vai ter um filho, então ela não precisa livrar daquilo, ela precisa entender que aquele filho não é um problema, e sim, talvez a solução, né? E aí ela precisa da ajuda e não de um aborto que vai prejudicar ela e muito, onde ela vai transformar o útero dela em um cemitério, né? O seu útero, moça, não é um cemitério, ele é um portal divino, ele é a vida, é onde vai nascer a esperança, outra vida. E é importante lembrar lá no ponto 1, a vida é herança do Senhor, as crianças são heranças do Senhor, são bênção. Eu ainda não tenho meus filhos, um dia em nome de Jesus eu vou ter, mas eu já entendo isso porque eu gosto muito de estudar sobre esse assunto, porque eu tento me capacitar para ser mãe, né? Mas, e vendo isso, a história de outras mães, estudando sobre o assunto, a gente entende que a vida, o bebê ali é uma esperança para aquela mãe. E aí a gente entra no caso do estupro. A mulher que ela foi estuprada, ela sofreu eu acredito que o estupro é o pior crime que existe, gente. Quando é estupro de crianças, então pra mim o estupro é o pior crime que existe. E sim, eu defendo. Não, vou respirar fundo, porque isso me deixa tão... Quando eu falo de estupro, eu fico com muita raiva, porque eu acho um absurdo muito grande. Então entenda que eu me coloco perfeitamente no lugar dessa mulher, porque é um absurdo, eu acho que é a pior experiência que alguém pode ter. E já sendo a pior experiência, se ela porventura fica grávida do estuprador, acaba talvez sendo pior, porque ela vai ter ali, né, com o filho do estuprador. Mas é importante entender que se essa mulher que ela foi estuprada, ela abortar esse filho, ela vai sofrer outro trauma, né? Se eu não me engano, no Brasil já é aprovado, né, o aborto em caso de estupro, eu não lembro. Nossa, gente, eu não lembro disso, mas eu acho que já é aprovado. Então, não é questão de eu aprovar ou não, é questão de eu falar pra você que se essa moça que ela foi estuprada, ela precisa de apoio, precisa de ajuda pra superar o trauma do estupro. E essa criança, eu creio e piamente eu acredito muito nisso, ela é a luz no fim do túnel, ela é a esperança, ela é o amor em meio à guerra. Ela não é filha do estuprador, ela é outra vida inocente que não tem culpa de nada. É importante, ela não pode ser sentenciada por culpa de um infeliz que fez isso com essa moça. Então, essa criança, ela é a esperança que essa mãe precisa. Essa criança é a vida que vai trazer de volta a vida, a alegria para essa mãe. É importante você entender isso de todo o meu coração, porque eu acredito nisso. Eu sei disso porque eu já vi testemunhos lindos de mães que deram à luz aos filhos do estupro e mesmo assim elas tiveram surpresas, grandes surpresas, porque ali, em vez de ver o estuprador, elas viram a luz no fim do túnel, viram ali naquela criança a esperança, o amor novamente, e aquela criança trouxe de volta a alegria, né? Essa mulher, ela não precisa do aborto, ela precisa de apoio para superar o trauma, ajuda psicológica, ajuda em oração, em leitura da palavra, ajuda de médicos. Ela precisa de ajuda para criar o bebê, porque às vezes ela não vai ter condições nenhuma. E é isso que ela precisa, ela não precisa matar o próprio filho. Eu acho que o vídeo já ficou bem claro a respeito do assunto. Como eu já disse, eu vou colocar sempre na minha página publicações a respeito do assunto, principalmente porque eu defendo e acredito que o feto já é um ser vivo, então você abortando, você vai estar assassinando ele. O segundo ponto é que a criança, ela é
ela é herança do Senhor e ela é bênção, né? Tanto é que minha avó já dizia que quando alguém sonha que a pessoa tá grávida, pode sim ser um bebê, mas na maioria das vezes é bênção, porque a criança é bênção do Senhor. E o aborto, ele causa danos irreparáveis para a mulher. É inimaginável as consequências que o aborto traz. E pode ter certeza que a criança também tem consequências. E às vezes nem sempre são boas, mas ela é muito, muito melhor do que o aborto. Porque você tendo um filho, você tem ali a esperança e uma herança de Jesus Cristo para sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ficado claro, objetivo e que você tenha entendido de verdade. Eu gostaria também de entender seu ponto de vista, então pode deixar aqui nos comentários, respeitando, né, com carinho, sem ficar xingando ninguém. Seu comentário é bem-vindo, tá? Então, muito obrigada se você assistiu até aqui e até a próxima. Curta, compartilha e um beijão!